Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva, este é o canal da bênção. Meu nome é William e eu quero dizer para vocês que hoje eu tenho um texto maravilhoso para deixar para vocês. Para aqueles que acreditam, vocês já ouviram na frase "e Deus criou"? No princípio Deus criou. E para quem não acredita? Para quem não acredita também está escrito, no princípio Deus criou. Quer saber alguma coisa sobre isso? Quer ter a curiosidade de ouvir o que eu entendi depois de muitos anos em cima disso? É algo bem simples, mas o melhor está no final, que é a declaração que o Adão fez para Eva. Gente, é fantástico isso, fantástico. Mas deixa o seu likezinho aí, é um vídeo bem curto, não vai chegar nem a 10 minutinhos. Se você tiver 10 minutinhos de tempo aí sobrando para ouvir isso daqui, eu tenho certeza que vai servir para você e para algum amigo que você tenha. Então vamos lá, pega a sua Bíblia e vamos ler. E se não tiver Bíblia também não tem problema, depois você pega ela e lê no tempo que você puder. Vamos lá. Então, no princípio, aqui para mim, tá? No princípio aqui não quer dizer começo, mas sim um ato, uma ação de que não se pode mudar nada, tá? Não há como desfazer, é a pura matéria-prima de tudo o que existe. Para mim, tá? Se você tiver alguma outra definição, coloca nos comentários e vamos lá. Então, essas palavras que eu vou dizer para vocês, na verdade, ela é real, real. Tudo que está escrito lá naquele tempo, para nós, hoje, é tudo muito real. Então, vamos ler lá no capítulo 1. Vamos ler o capítulo 1 e o 2, tá? Sem problema. Alguns versos. Quer dizer, na verdade, eu não vou ler. Eu só vou ditar aqui os versos e você vai procurar depois na sua Bíblia para você ter um entendimento que é só seu. Eu estou passando as dicas para você. Isso é muito importante. Então, entre todos os versos, eu gosto muito do 22 até o 25. Leia aí depois, dá um pause no vídeo, leia e depois você volta. Então, antes de chegar no verso 26, tudo foi criado e com uma missão. Leia o que está escrito no verso 26, a imagem e semelhança de Deus, não vai esquecer disso, né? Então, após já ter criado toda a natureza, Deus disse no verso 23 o que eu acabei de comentar. Mas parece que aqui somente ao ser humano foi criado a imagem e semelhança do Criador, né? E só ele recebe um comando de domínio. Por que será que Deus falou para o homem dominar sobre toda a criatura? Ele disse isso por quê? Porque ao homem foi dado imagem e semelhança de Deus. Então ele teria que dominar. Mas, veja bem, tá? Tem um detalhe aqui que Deus não falou pro Adão, no caso, né? O ser humano aqui. Ele não falou pro Adão dominar os seres humanos. Ele falou para ele dominar sobre tudo aquilo que ele criou, menos sobre o seu próprio semelhante. Então, Deus não incluiu o domínio sobre o humano. No entanto, Deus deu a mesma missão para as criaturas e para o humano. Vamos ver lá no verso 22 e 28. Abre lá. Diz o seguinte, no 22. Eu estou na tradução ARA, né? Que é revisada e atualizada. E Deus abençoou, 22. Deus abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Então isso ele falou para todas aquelas criaturas, né? Mas para o ser humano, ele disse o seguinte no verso 28. Sede fecundos, ó, a mesma coisa. Multiplicai-vos, a mesma coisa. Enchei a terra, mesma coisa. E sujeitai-a, aí entrou a diferença, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as águas dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui você vai lembrar da serpente, né? Mas tudo bem, deixa isso para outra ocasião. Então, Deus deu esse comando e essa missão. Você já parou para pensar nisso daí? Que você tem que dominar sobre todas essas coisas, mas não sobre o ser humano? Parou para pensar, né? Bom, mas vamos lá. No capítulo 2, nós vamos ver então a chegada da formação. O que seria a formação? Primeiro ele criou e deu os comandos. E aqui agora ele formou, olha lá.
A formação vem de formar ou dar forma, né, à vida, aquilo que já existe. Então ele deu forma para aquilo que já existe. É como quando você está fazendo um bolo, você pega aquele monte de ingrediente, bota tudo no liquidificador ou na batedeira, então você está ali, brrr, criou aquela massa toda. Aquilo é um bolo? Não. Você tinha na sua mente que você quer fazer um bolo. Aquilo não é um bolo. Mas depois, para ele se tornar um bolo, o que você fez? Botou ele numa forma. Depois que você botou ele na forma, que ele formou, tomou forma, aí ele se tornou um bolo. É um exemplo bem básico para você entender o que eu quis dizer. Então, o ser humano tomou forma ali, então. Então, depois de tudo isso aí, o que aconteceu? Veja só lá no verso 18. Antes do Adão ter a sua mulher, ele precisou trabalhar. Que trabalho foi esse? Está lá no verso 18. Se vocês não se lembram, vocês vão ler, mas eu vou dar uma dica. Deus falou que o Adão foi dar nome a tudo aquilo que ele criou. Tudo que ele criou ali, né? Entre bichos, seres vivos, que anda, que rasteja, que voa, planta, inseto, tudo, Adão teve que dar um nome para isso. Sabe-se lá quanto tempo ele durou para fazer isso, tudo isso? Não sei, mas eu até escrevi aqui para não esquecer. Então, Adão foi trabalhar. Uma dica importante: mulheres, vocês que ainda não se casaram, mas pretende, olha, pensa bem. O homem tem que gostar de trabalho. Trabalho é coisa de Deus. Tá? Ele tem que gostar de trabalho. Então, entre os versos 19 e 20, nós não sabemos quanto tempo que durou essa missão. Mas nós vamos imaginar que hoje, por exemplo, na idade que eu estou, eu não sei 1% de todos os bichos, de todos os insetos, de todas as aves. Eu não conheço 1% de tudo que foi criado pelo nome, gente. Não conheço o nome de nada disso, nem planta, nem ave, não conheço. Se mergulhar no fundo do mar, tem tanta coisa esquisita lá que eu não sei, nem imagino o nome. Né? Imagine então quanto tempo o Adão levou para colocar o nome em tudo isso daí. Né? Mas tudo bem. Agora, o que eu quero notar aqui que é importante, diz lá na parte B do verso 20, diz assim: para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Se é para pensar, Adão colocando o nome na vaquinha, no boizinho, na égua, no cavalinho, no macaquinho e na macaquinha. Tudo era um casalzinho bonitinho, perfeitinho? Era, né? E ele não achou nenhuma para ele. Ele procurou e não achou nenhuma companheira para ele. Né? Então está escrito isso daí. Puxa, ele não achou. Por que eu coloquei isso? Porque realmente está escrito que ele não se achou, então ele procurou. Mas voltando para o verso 18 e depois o verso 24, vocês vão ler aí. Então, lembrando que Adão, ele deve ter olhado então e procurado entre todos os casais de bicho e pensou, qual seria uma para mim? E o Senhor Deus então fez o homem dormir num sono profundo para entregar para ele uma mulher. Vocês vão ler lá. Gente, isso é um milagre. Milagre não se explica, se vive. Se Deus falou que ele dormiu profundamente, ele entrou num coma profundo, uma anestesia geral, cortou o lado da costela, tirou a costela, fez uma mulher, fechou com carne. Está tudo escrito lá, uma cirurgia perfeita. Né? Até hoje eu não sinto dor nas costelas. Né? E fez uma mulher e entregou para ele. Meu Deus do céu. Isso para mim é um assunto que define exatamente o que se chama família, homem e mulher. Sem discriminação, por favor. Tá? Não quero entrar em detalhes, mas aqui é o princípio. Lembre-se que na primeira vez que o Adão abriu seus olhos, quem que ele viu? Você lembra quando Deus pegou o barro ali, formou o homem e tal, e aí Adão abriu o olho? Você lembra quem foi que ele viu primeiro? Foi Deus. A primeira imagem que ele viu, imagem e semelhança, ele olhou e, uau, papai. Mas agora ele olhou, ele acordou e olhou pela segunda vez. E quem ele viu? A sua mulher. Gente, que fantástico isso. Ele viu uma mulher. Olha só, até escrevi aqui. Agora, quando ele acordou, não foi um sonho, foi bem real. E ao abrir os seus olhos, ele viu em meio às dores nas suas costas, que ainda devia estar doendo um pouquinho, alguém que iria mudar a sua história. Uma
mulher. Mulher muda a história de homem? Mulher muda a história, não muda o homem, mas muda. Vamos lá. E quais foram as suas primeiras palavras que ele foi falar para ela? Qual foi o primeiro elogio que o homem deu àquela que foi criada da sua costela? Esse é o segredo que eu falei para você. 10 minutos de vídeo, chega, né, gente? Chega, vamos lá. No verso 23, ele disse assim: então, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Eita Deus! É? Um elogio fantástico, né? Então ele quis dizer assim: eu estou em você e você está em mim. Lembra que eu falei? Princípio não se muda. Princípio, lembra? Então isso é fantástico. Mas para terminar hoje, eu quero deixar uma mensagem para o homem e para a mulher. Adão procurou e não encontrou. Porque o que ele procurava estava dentro dele. Estava dentro dele. Então tenha certeza, homem, que se você for procurar uma mulher para se casar, sabe que ela está dentro de você. E quem é que vai trazer essa mulher para você? É o próprio Deus, né? Nós temos que aprender que toda a resposta está dentro de cada um de nós, basta apenas mergulhar. Tá aí, eu deixo essa mensagem para vocês. Deixa nos comentários aí qualquer coisa. Pode até criticar, não tem problema não. Mas esse é só o começo. Eu vou voltar com outras partes aí, porque eu gostei desse negócio aqui. Um abraço, um beijo no seu coração. Fui!